Boa noite, queridos e queridas. Estamos mais uma vez iniciando uma lição de discipulado da quarta-feira. Hoje o tema é sobre percas e ganhos. Vamos ler o texto bíblico que se encontra lá em Marcos, número 5, do 25 ao 34, que diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? O texto número 2 diz o seguinte: está lá no livro de Jó, de 1 a 22. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: Talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuadamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercastes de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu na presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois labravam
lavravam, e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então, ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio de espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-lhe a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? São 2 textos maravilhosos. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, pela Tua graça recebida todos os dias na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos cuidado dia após dia, nos abençoado e nos protegido. Pai amado, nós sabemos que na vida temos perdas e ganhos, porém o Senhor está no comando de tudo e cremos nisso e temos fé que com a sua presença na nossa vida podemos mudar a direção de tudo e voltarmos a ser felizes e a sorrir novamente. Em nome de Jesus, amém. Para falar de percas e ganhos, é interessante observar os 2 textos, porque são exemplos de pessoas que tiveram grandes perdas, mas pela fé tiveram muitos ganhos. Tem coisa na vida que, se perdemos, não fará muita diferença, mas tem percas que nos marcam profundamente, como saúde, trabalho, vida de entes queridos. Isso nos deixa marcas profundas no nosso ser. Nos 2 textos que lemos, vimos pessoas que, apesar das grandes perdas, não perderam a fé e assim recuperaram tudo que perderam. No texto 1, a mulher tomou uma decisão de não perder mais nada. E ao ouvir falar dos feitos de Jesus, teve a iniciativa de procurá-lo para buscar a sua cura. Cuidado com as vozes que ouvimos. Em Jeremias 17:5 diz: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Às vezes seguimos conselhos ou palpites de grandes pessoas, de outras pessoas, e deixamos de consultar sobre o que Deus tem para nós. O pior, quando ouvimos a nós mesmos, também é maldito. Muitas pessoas só ouvem aquilo que querem ouvir. A mulher do texto 1 se moveu em direção a Jesus com fé, de que se conseguisse tocar nas suas vestes, seria curada. Pensa bem a cena da ocasião. Ela foi para a rua onde Jesus passaria. Chegou lá, havia uma grande multidão.
Então ela, como mulher, e aquela multidão, mais de 90% de homens que seguiam Jesus, ela tinha que se embrenhar no meio da multidão, sendo acotovelada, sendo empurrada, até conseguir, mesmo que arrastando, tocar um pedacinho da veste de Jesus. Mas ela tinha fé de que, se ela conseguisse isso, ela seria curada. E foi o que ela fez. Será que as vozes que temos escutado ultimamente nos incentiva a mover na direção de Deus? Temos que enxergar além das circunstâncias. O pior cego é aquele que não quer ver. Naquele tempo, as mulheres não tinham um papel de destaque na sociedade. Só serviam para procriar, cuidar da casa e servir o marido. No período menstrual, que é normal de toda mulher, elas eram consideradas imundas. Pense naquela mulher, 12 anos convivendo com isso, sem contato com ninguém. Ela era afastada de todos porque ela não podia ter contato com ninguém. Nada disso a impediu de acreditar no Mestre e ter fé de que ele acabaria com toda a sua dor e sofrimento. E em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer na sua existência e que recompensa aqueles que o buscam. No verso 28 do texto 1, ela diz: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela foi e, apesar das dificuldades, tocou as vestes de Jesus, de onde saiu virtude, lhes dando cura. Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Devemos confiar em Deus para guiarmos, mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo em tempo de pandemia e grande temor, Deus continua sendo o Deus de todas as coisas. Temos que ter fé de que Ele está no controle de tudo e que todas as coisas serão mudadas no seu devido tempo. Dúvidas e insegurança têm tomado conta do seu coração? Tanto no texto 1 como no texto 2, vimos que houve perdas e ganhos. No texto 2, Jó, depois de perder tudo quanto ele possuía, e além de tudo, ser acometido de uma doença que na época era muito complicado, que dava ferida pelo corpo inteiro, e ele se coçava, pensem bem, com um caco de telha, de tanto que era o seu desespero, de dor, de coceira, de incômodo. Ele rastejava dia e noite pelo chão. E se ele fosse ouvir o conselho de amigos e da sua própria esposa, ele teria amaldiçoado Deus, teria morrido. Mas não. Toda vez que a sua esposa pedia para ele amaldiçoar Deus e seus amigos também, ele dizia: não, louvado seja meu Deus, porque Deus me deu tudo e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses dois textos, vimos a amargura de duas pessoas. A mulher que tinha perdido tudo, seus bens materiais, tentando, através de médicos, através de tratamento, buscar pela cura. E depois, ela, num gesto de fé, simplesmente tocando as vestes de Jesus,
conseguiu a sua cura tão esperada depois de 12 anos. Jó, depois de passar por tudo isso e não esmorecer diante do diabo, ele foi recompensado novamente. Deus devolveu a Jó todos os seus bens, tudo aquilo quanto ele possuía e mais. Devolveu seus filhos em maior quantidade e em beleza. Também devolveu seus rebanhos e a sua posição social, porque ele fora fiel, mesmo quando ele havia perdido tudo. Aí eu te pergunto, você quer viver perdas e ganhos sobre os prejuízos do inimigo ou sobre as bênçãos de Deus? São escolhas que fazemos que determinam o nosso futuro. Vamos dar uma chance para Jesus mudar nossas vidas. Agora encerramos com um vídeo belíssimo que a minha nora Ciene gravou com o louvor Jó. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Pai eterno. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, meu querido Pai, pelo que Tu és e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém.